Boa noite, amigos do Fluminense, etc. Está no ar o Fluminense em Debate dessa segunda-feira, 29 de agosto de 2011. Tenho hoje comigo, excepcionalmente não temos o participante, convidado, mas nós temos hoje, como sempre, o Marcelo Vieira. Marcelo Vieira, vamos começar a falar já sobre o assunto do final de semana. Primeiramente, o jogo de sábado. Atuação do Fluminense. Boa noite, Savioli. Boa noite, amigos do Fluminense, etc. Bom, perdemos novamente, né? Perdemos para o Botafogo. Foi uma partida que o Fluminense, em determinados momentos, até se superiorizou um pouco o Botafogo, como vem ocorrendo rotineiramente, mas acabou perdendo de novo. E aí a pergunta é, por que perdeu de novo? Então a gente tem muito que analisar aqui hoje no programa e vamos conversar bastante sobre isso. Bom, na verdade, eu queria que você analisasse, mas tudo bem, vamos... Eu vou começar por mim mesmo, né? Eu cheguei à seguinte conclusão. Depois de todos esses jogos em que o Fluminense domina o jogo, ou aparentemente domina o jogo, cheguei à conclusão que o domínio tricolor, não é, que tantas vezes tem acontecido, não passa de aparência. Ou seja, o Fluminense, ele tem mais posse de bola, ele joga encurralando o adversário. A entrada do Diogo no jogo de sábado, eu acho que o Diogo ele conseguiu exercer algo muito parecido com a função que é exercida pelo Diguinho. Ou seja, além dele exercer aquela marcação mais avançada, de tentar antecipar a saída de bola do adversário, ele também participou ofensivamente. Deu para reparar isso? Mas exerceu com menos qualidade que o Diguinho, né? Não, com certeza. Aí Porque também você está querendo demais. não tem como querer que o Diogo seja o segundo volante. Ele sempre foi o primeiro volante. Às vezes ele até demonstrava um pouco mais de técnica, um pouco mais de qualidade até do que o Valência. Mas como você pediu uma análise do jogo de sábado, começando então a minha análise do jogo de sábado, eu diria que é motivo de preocupação o quão estático está o time do Fluminense. Porque o time do Fluminense está sendo muito previsível. Por quê? Quando você tem Fred e He-Man na frente, isso aí tem sido motivo de debates calorosos nos comentários do site do Fluminense, etc., o time do Fluminense ele fica estático. Por quê? Isso não existe, né, cara? Pelo amor de Deus. Por que o Abel insiste nessa bobagem? Para não dizer coisa pior. Por que insiste nessa bobagem? Não deu certo com ninguém até agora. Exatamente. A gente teve o exemplo da seleção brasileira que tentou jogar com Adriano e Ronaldo, que não funcionou. O Fluminense agora tenta jogar com as duas torres e não há time no mundo que funcione com dois centroavantes porque o ataque fica estático, fica previsível. A não ser que você tenha um atacante que seja centroavante, mas seja tipo um Rooney, que faz um Rooney e Berbatov, só que o Rooney ele volta ao meio de campo, ele cai pelos lados, então ele faz as duas funções. Fred e He-Man não. E aí o que acontece? Os laterais, né, no caso o Mariano e o Carlinhos, fica muito já visado. O jogo pelas laterais do Fluminense ficou muito visado. Exatamente, a jogada fica óbvia. Exatamente. E o Lanzini, ele acaba que ele não tem também muita possibilidade de jogo. Você pode ver, a bola vem no Lanzini, o Lanzini vai abrir o jogo pela direita ou vai abrir pela esquerda. O Lanzini nem consegue pegar na bola. Porque o Fred, é um negócio louco que acontece. O Fred, ele sai da área, né? Ou seja, ele faz o segundo atacante, só que em vez dele abrir espaço e dar opções pelos lados do campo, ou seja, ao contrário dele gravitar, né, em torno daquele que seria o atacante de área, ele volta para o meio de campo para buscar jogo. Então o que acontece? As duas, ou a bola acaba voltando para a intermediária, ou vai para a lateral. Quando vai para a lateral, o time já está marcado, não tem como. Aí que está. E justamente por isso também que eu acho que você jogar com dois centroavantes é ruim, porque o Fred acaba anulando o Rafael Moura e vice-versa. Porque o Fred, quando ele joga com o Rafael Moura, ele tem praticamente... Aliás, anula não só o Rafael Moura, ele conseguiu anular num jogo só, ou em 2 jogos, né? Porque nesse o Marquinho não jogou. Mas ele já conseguiu anular o Rafael Moura, o Lanzini e o Marquinho. Não, particularmente nesse último jogo, eu acho que o Fred até fez uma boa Não partida. é culpa dele, a culpa é do técnico que posiciona ele ali. Eu acho que o Fred no último jogo ele fez uma boa partida, ele chegou a marcar um gol, ele voltou para buscar o jogo, até bem, apesar disso prejudicar o jogo dele também, eu acho um pouco, mas a culpa em si do jogo não foi nem do Fred, nem do Rafael Moura, a culpa na verdade é quando o Abel insiste em escalar uma formação que não dá certo. Por quê? É isso que eu venho falando. O Fred, ele é um cara que ele tem como característica fundamental do jogo dele, é fazer aquela parede, fazer o pivô e tentar se posicionar para poder marcar o gol.
quando ele está jogando com o Rafael Moura, ele tem já por característica a função de ficar mais dentro da área para poder marcar o gol. Com isso, o Fred ele se sente na obrigação de buscar o jogo e fazer um segundo atacante. E ele perde talvez a grande eficácia do futebol dele, que é essa questão de fazer a parede, o pivô e ir para a área para poder finalizar. Aí eu acho que Em vez de jogar de costas na entrada da área, joga de costas no meio campo. ou então ele vem buscar, ou pior, ele vem buscar o jogo no meio campo e ele tenta partir para a armação no meio campo. Isso que é um problema, porque aí ele se confunde ali no meio. No último jogo o Marquinhos não jogou o Souza, mais uma vez. Não rendeu aquilo que a gente esperava desde a sua contratação, e aí ficou Souza, Fred e Lanzini se confundindo no meio campo contra um time super arrumado que era o time do Botafogo. Você sabe o que me aborrece, Vieira? É que nós estivemos juntos, inclusive, no jogo Fluminense-Figueirense. Né? Perfeito. Estivemos juntos no jogo Fluminense-Figueirense. Foi um placar enganador. Eu acho que 3-0 foi demais, tanto que o Fluminense teve muita dificuldade no começo do jogo, o Figueirense teve oportunidade, até mesmo depois que o Fluminense fez 2-0, o Figueirense também criou algumas chances, é um time que é até bem razoável, mas a fórmula que o Fluminense tinha era 4-4-2, aquele 4-4-2 bem tradicional, né? Bem feijão com arroz, ou seja, dois zagueiros, 2 volantes, 2 laterais, 2 meias, 2 atacantes, um no centro e outro aberto pela ponta, que era o Sobis. Só tinha uma especificidade nesse 4-4-2, para não dizer que era um tradicional, porque naquele jogo o Fluminense jogou com 2 volantes fixos, que foram Edinho e Valência. E aí eles liberaram mais o lateral, de forma que os laterais não jogaram tão defensivamente assim. Eles tiveram essa liberdade, que foi até o que fez a torcida do Fluminense ter uma certa esperança, porque os laterais voltaram a render como não rendiam nesse ano. Mariano fez uma partida excelente, tanto é que ele fez um cruzamento nesse jogo para um gol do Rafael Moura contra o Figueirense. E o Carlinhos, ele foi a melhor partida do Carlinhos em muito tempo no Fluminense pelo lado esquerdo. Inclusive, ele fez um gol anulado pelo juiz naquela partida. Isso foi fundamental. Você colocou, foi o Valência e o Edinho, se eu não me engano. Foi o Valência e o Edinho, exatamente. Valência e Edinho. Então você teve os 2 volantes fixos que só iam na boa. E os laterais iam sempre. Né? Na verdade, os laterais acabaram jogando praticamente como alas naquele jogo. Né? E usou realmente o potencial ofensivo que eles têm. Entendeu? Que é muito grande, que é enorme. Agora, a partir do momento que você tinha o Rafael Moura centralizado e que você tinha o Sobis abrindo, por mais que o Sobis não tenha jogado lá uma maravilha de jogo, não é? Mas o Sobis abria o jogo para o lado, então o que acontece? Você pega os meias eles conseguem jogar de frente com espaço para armar, e com o cara, com o atacante, o segundo atacante abrindo, puxando a zaga para fora da área. Né? E com o Fred não, o Fred atrai a marcação toda para o meio, ele criou uma embolação ali. No primeiro jogo que aconteceu isso, foi com o Vasco. Eu vi alguns lances, até no começo do jogo, que era impressionante, que eles ficavam trocando o passe ali de 2 metros, né? Porque não tinham o que fazer, de tão próximos que estavam dos outros. Exatamente, o Fred e o He-Man, eles se procuram para tentar fazer a tabela. Mas para mim eles não se procuram mais. Eles até se procuram, sim. Eles se procuram para fazer aquelas tabelas pelo alto, da cabeçada, ombrada, não fica difícil, cara. Dá uma trombada no meio, na frente do zagueiro. Eles até se procuram para tentar fazer a tabela, mais uma vez. Mas a questão... Procura daquele jeito, né? A questão é que falta os dois são o mesmo jogador. Não tem um que tem aquela explosão para poder correr por trás do zagueiro e tentar receber na frente para poder marcar. Não, fica o Fred tocando para o He-Man e esperando que o He-Man vá correr e o He-Man não corre e vice-versa. Então é até bom salientar para o torcedor que está assistindo a gente nesse momento, porque tem gente falando que, não, vocês têm perseguição com o Fred ou vocês têm perseguição com o He-Man. Não, a gente não tem perseguição com nenhum dos 2 atacantes, muito menos a gente tem perseguição com o Abel, tanto é que a gente apoia o Abel e a gente acha, pelo menos na minha... Vieira, só fazendo uma parte, você falou que algumas pessoas acham que nós perseguimos o Fred. Primeiro que eu não acho que você persegue o Fred coisíssima nenhuma. Para mim, você sempre foi um grande defensor do Fred. Eu sempre fui um grande defensor do Fred, exatamente. Exato. E eu também não persigo o Fred. Eu apontei durante uns 3 anos da minha vida, eu sempre dizia, o Fred é o melhor atacante do Brasil. O Fred é o melhor atacante do Brasil. Tem que ser o titular da seleção. Agora, o Fred voltou para o Fluminense, jogou 2 meses, né, em 2009, depois jogou mais 2 meses em 2010, simplesmente o cara não quer nada. O cara não quer jogar futebol, ele não quer ser atleta, ele não quer ter vida de atleta, então não vai render. Não adianta a gente ficar nessa esperança inútil de que o Fred de repente vai recuperar a forma. Não vai porque ele não quer mais ser atleta, é isso. Você sabe quantos gols o Fred fez no Campeonato Brasileiro do ano passado inteiro?
No brasileiro, Foram não. poucos. No ano inteiro. O Fred fez 13 gols. 13 gols numa temporada. Para o jogador que é o Fred. E o quanto ganha o Fred é muito pouco. Nesse ano, o Fred fez 10 gols no Campeonato Carioca. Sabe quantos gols ele fez desde então? No brasileiro e nos restos das competições? Apenas 3 gols. É muito pouco. Não, e detalhe, foram todos no primeiro turno. Foram 9 no primeiro turno. No Campeonato Carioca, exatamente. Tipo assim, nos 3 ou 4 primeiros jogos. Que ele começou voando e ele deu uma esperança muito grande pro torcedor do Fluminense. Pois é, mas é a esperança vã, né, cara? Fica Mas difícil. a gente fica tendo esperança com o Fred, e aí depois a gente já se desilude. Então acho que já está na hora, acho que até já deu o tempo do Fred, mas não é uma questão de perseguição. Eu acho que se o Fred for continuar, excelente, que continue, que jogue, enquanto jogar, mas que não jogue ele, Rafael Moura. É uma questão tática, não é uma questão de perseguição individual. É isso que a gente tem que deixar bem claro, até para o torcedor saber que a gente não é contra Fred, a gente não é contra Rafael Moura, a gente é contra o sistema tático que use 2 centroavantes, porque assim o jogo fica previsível, fica estático, como a gente já avaliou aqui hoje. Pois é, a verdade é a seguinte, nós não somos contra ninguém, nós somos a favor do Fluminense. Exatamente. Se o cara não perfeito. respeita a instituição, né? Se ele não quer seguir as regras mínimas de comportamento, né, que sejam compatíveis com a profissão que ele exerce, cara, vai jogar em outro lugar, entendeu? Bom, aqui no Fluminense não dá, para mim, sinceramente. Inclusive, nós temos o assunto, o outro assunto de hoje é exatamente a venda do Fred. Vai ou não vai? Eu acho que o Fred vai. Eu acredito que ele vai embora, até porque a proposta é boa, para o que o Fred vem rendendo, então, e para o que ele vem jogando Existe ultimamente. proposta? Existe proposta pelo Fred. Você falou com o presidente. Conversei Falou com o presidente. no domingo de manhã, não foi isso? Falei no domingo de manhã, até porque tinha saído. Ele deu preço? Na verdade, ele não deu preço. A questão é a seguinte, até pra gente Quem deixar deu preço bem claro. foi o Lance depois, né? Quem deu o preço foi o Lance deu o preço, mas o Lance deu o mesmo preço que a Rádio Globo deu antes, que a Rádio Globo que deu essa notícia em primeira mão, até com o Rafael Marques. Mas eu não confio, em se tratando de Fluminense, eu não confio nesse negócio de preço que é informado na imprensa, não. Olha, Divide conca, né? preço exato de quanto a ser informado, realmente é complicado você saber quanto que é o valor da negociação. Mas o Rafael Marques é um cara que está no dia a dia do clube, é um dos caras que tem mais fontes e tem mais credibilidade e são sérios dentro do Fluminense. Então eu acho que o Rafael Marques ele deve estar, se o preço não é exatamente, o valor não é exatamente isso da negociação, é alguma coisa bem próxima, porque o Rafael Marques não ia arriscar aquilo tudo que ele já construiu no dia a dia para ele, lá no clube, que é muito respeito. Mas em relação a apenas essa questão do Fred, já que você citou que eu cheguei a conversar com o presidente, na verdade, tinha saído na Rádio Globo também uma notícia de que o Peter gostaria que o Abel saísse do Fluminense. Não, isso é bobagem, isso aí é outro assunto. Exatamente. Aí, no domingo de manhã, eu liguei para o Peter para poder perguntar essa questão em relação ao Abel Braga. E aí ele me falou que realmente não existia, inclusive ele já tinha até entrado em contato com as pessoas da rádio e que não tinha nada a ver com isso. O Abel está firme no cargo, ele confia no Abel e ele acha que o Fluminense vai até arrancar com o Abel na segunda parte do campeonato. Já que você tocou no assunto, vamos misturar o Abel logo com o Fred? Pode ser, sem Eu já problema pergunto, você estava falando que o Peter falou e eu pergunto a você, você acreditou? O quê? Em relação a quem? Ao Abel ou ao Fred? Ao Abel. Ao Abel. Eu acredito porque o Peter ele sempre demonstrou defender muito o Abel e confiar no trabalho do Abel, ele esperou muito pelo Abel. Eu acho que a diretoria do Fluminense também vai evitar essa coisa do que, poxa, eles demoraram um tempo para poder trazer o Abel Braga para o comando do Fluminense, né? Demorou 2 ou 3 meses para o Abel chegar no Fluminense. Aí em menos de 2 ou 3 meses praticamente que o cara já chegou, o cara já vai embora. Eu acredito que eles vão evitar essa questão aí. Eu acho que seria o cúmulo da sandice agora você demitir o treinador, ou seja, você acaba com qualquer planejamento, depois de tanta bobagem que já foi feita esse ano, né, desde da perda do Muricy, a ter ficado 3 a 4 meses sem um gerente de futebol, ou seja, ter tido um vice-presidente escolhido, pelo menos pelo que a gente ouve, por arranjos políticos e não por critérios gerenciais, que eu acho um negócio complicadíssimo, Vieira, eu acho complicado. Por sinal, curiosamente, até esse vice-presidente que foi escolhido, acho que atuando junto com o Marcelo Teixeira, que veio para a gerência, até funciona. Mas aí eu vou deixar só uma pergunta para o final, agora desse bloco, que eu já sei que está acabando o tempo, para o segundo bloco. Eu não acredito que o Abel vai embora, mas se o Abel for embora, quem que você acha que vem? Não faço a menor ideia. Eu não aposto, não. Eu sei o que você vai falar, mas eu não acredito, não. Eu diria que foi aquele cara que salvou a gente em 2009 do rebaixamento. Pode ser. Bom, pode ser.
Porém, vamos tratar desse assunto no próximo bloco. Nós estamos terminando aqui, então, o primeiro bloco do Fluminense Debate.